Olá, muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Que alegria, que honra, que privilégio eu tenho de levar a reflexão da Palavra de Deus a você. Portanto, eu quero profetizar que este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Tenho compartilhado nestes podcasts sobre o tema fé, somente a fé. E hoje eu tenho um texto tão maravilhoso, tão desafiador, que nos conscientiza muito sobre o que significa ser um cristão. Quero falar sobre todos passam por sofrimento. Olha comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 17, onde diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E eu quero começar esta reflexão dizendo o seguinte: se você pensa que os cristãos terão apenas dias bons na terra, enquanto os ímpios não terão nenhum, não é bem isso o que acontece. Todos experimentam o sofrimento. Observe comigo. Deus disse a Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis 3:19. E disse a Eva: com sofrimento você dará à luz filhos. É Gênesis 3, verso 16. Desde aquela época, todos compartilham dessa trágica condição. Isso faz com que seja ainda mais necessário que todos aqueles que procuram a vida eterna suportem a cruz. Pedro nos ensina: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Aqueles que sofrem por fazer o mal também ficam com a consciência pesada, não é mesmo? Assim, eles têm uma dupla punição. Mas os cristãos têm apenas metade dela. Apesar de experimentarem o sofrimento externamente, eles são confortados internamente. Observe também que Pedro estabeleceu um limite para o nosso sofrimento quando diz: por um pouco de tempo. Devam vocês ser entristecidos por todo tipo de provação? Diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1,6. Em outras palavras, Deus não quer que olhemos para o sofrimento e o escolhamos por conta própria. Portanto, vá em frente com o amor e fé. Se a cruz vier ao seu encontro, aceite-a. Se ela não vier, não procure por ela. Não devemos cuidar dos nossos corpos de tal maneira que não nos tornemos comodistas, nem os destruamos, diz Romanos capítulo 13. Devemos sofrer de boa vontade quando alguém infligir sofrimento a nós, mas não devemos buscá-lo com as nossas próprias mãos. É isso que significa quando Pedro diz: se for da vontade de Deus. Quando Deus nos envia sofrimento, é melhor do que quando não envia. Somos mais felizes e melhores quando sofremos por fazer o bem. Que profundidade, que atenção devemos ter e que entendimento precisamos sobre estas questões do sofrimento, para não julgar, para não amaldiçoar, para não dizer que o culpado é Deus. Que o Senhor nos ajude, pois todos nós passamos por lutas, pressões e sofrimentos. Oremos sobre isto. Senhor, assim como o apóstolo Pedro disse que se for da tua vontade passarmos por lutas e sofrimentos, que seja fazendo o bem, Senhor, jamais agindo pela maldade.
Nosso Senhor, assim como aquele primeiro casal, Adão e Eva, foram declarados a eles que eles teriam que passar por esta fase, por esse momento, por esta dor, não é diferente conosco, Senhor. O que vai fazer a diferença é a maneira como nós enfrentarmos, Senhor, o sofrimento, as lutas, as dificuldades. Pedimos o Teu consolo, pedimos, Senhor, o fortalecimento da nossa fé, para superarmos, Senhor, todas as vezes que nos depararmos na nossa vida ou na vida daqueles a quem amamos, Senhor. Momentos difíceis, dolorosos, e que levam, Senhor, tanto sofrimento a tantas e tantas pessoas. Ajuda-nos nisto, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura. Espero ter abençoado você com esta reflexão. Lembre-se que o amor de Jesus, a consolação e a comunhão do Pai e do seu Santo Espírito certamente hão de nos acompanhar todos os dias. Tenha você um excelente dia. Deus te abençoe e até amanhã.